Meu objetivo aqui é trazer para você uma perspectiva diferente, para que você pense uma perspectiva diferente acerca dos fatos políticos, para que você pense. Não quero que ninguém pense igual a mim. Na verdade, o meu maior objetivo é fazer com que a pessoa reflita sobre seus próprios pensamentos, suas próprias crenças. Uma delas é essa crença do impeachment. É sempre tentador querer que governantes que nós discordamos muito, governantes dos quais nós achamos repulsivos, que é até o caso de Bolsonaro, querer que eles saiam do governo antes do tempo definido pela Constituição, pelo mandato presidencial regular. Na verdade, eu quero refletir sobre isso. Né? Você tem, quando Fernando Henrique foi... Bom, Collor sofreu impeachment, né? Foi o primeiro presidente eleito depois de 30 anos sem democracia. Então, nós não elegíamos presidente, elegemos o primeiro e dissemos, não, o voto, não vamos aguardar ele concluir o mandato, vamos depor esse presidente, não vamos deixar que o eleitorado julgue esse presidente mais na frente. Na época não havia reeleição, mas podia julgar se ele apresentasse um sucessor, apoiasse um candidato. Aí depois veio Fernando Henrique. Durante o governo Fernando Henrique, procure na internet, você vai encontrar, foram várias as campanhas fora a FHC. Sempre há pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Os pedidos de impeachment precisam ter base jurídica, né? E eles são remetidos, são mandados para a mesa da Câmara, para a presidência da Câmara dos Deputados. Isso aconteceu durante o governo Fernando Henrique. Tudo bem, né? É um país de milhões de pessoas, sempre pode ter um advogado, um grupo de advogados que queira fazer isso. Mas o fato é que houve, durante o mandato de Fernando Henrique, a campanha fora FHC. Aí quando Lula é eleito em 2002, governa 2003, 2004, no meio de 2005, mais ou menos no meio do ano, eclodiu o escândalo do Mensalão. E aí, de novo, impeachment se tornou tema. Pegue as capas de revistas semanais da época, impeachment foi debatido e uma determinada elite política no Brasil chegou à conclusão seguinte, não vamos fazer o impeachment. Estamos em 2005, a disputa da reeleição é 2006, vamos deixar sangrando ele até tirá-lo no voto em 2006. Olha que interessante, né? Não vamos fazer o impeachment, poderíamos fazer agora, é como se estivesse dizendo isso, tá? Não vamos fazer, vamos deixá-lo até 2006. O eleitorado vai lá e diz, não, eu quero que ele continue. Então, se ele tivesse sido tirado antes, não teria sido dada a oportunidade ao eleitorado de dizer, não, eu quero que ele fique por mais um mandato. Bom, mas tá bom, impeachment de Lula, foi muito conversado, ocupou a mídia, muito ventilado. Aí depois Dilma é eleita, conclui o mandato, logo que conclui, ganha a reeleição, e aí se questiona o resultado eleitoral. Vamos entrar com ação no TSE, eu não quero nominar ninguém aqui. Tá? Não é meu objetivo dominar fulano, cicrano, não é esse. Vamos entrar com uma ação no TSE para anular as eleições. Então a eleição não valeu. Né? E aí sofre o impeachment de Dilma. Aí assume Michel Temer, que não foi eleito, vice, né? O vice é alguém que é menos transparente para o eleitorado, mas enfim, estava lá na chapa com Dilma. Aí Rodrigo Janot, procurador-geral da República, manda 2 inquéritos para o Supremo que remete para a Câmara dos Deputados 2 vezes, pedindo o afastamento de Michel Temer. E agora, Bolsonaro, se fala muito do impeachment. Então vamos lá, recordando o que eu falei lentamente, impeachment de Collor, fora a FHC, muita discussão acerca de impeachment de Lula na época do Mensalão, impeachment de Dilma, tentativa de afastar Michel Temer e agora impeachment de Bolsonaro. Quer dizer, no limite, a gente pergunta, então para que eleger um presidente? Né? No limite. Você elege e vulgariza o afastamento dele sem que seja pelo caminho do voto. É a reflexão que eu trago para você. Existe uma maneira de tirar um presidente da República. Qual é essa maneira? No voto. Agora, tem que esperar, o mandato é de 4 anos. A população, a elite, não tem como esperar um mandato de 4 anos. Primeiro, um país não acaba por causa de um presidente. O Brasil, desde que os portugueses aqui desembarcaram, tem 500 anos. Nenhum governante acabou o país, pelo contrário.
o país se expandiu suas fronteiras, consolidou sua economia, já foi um país paupérrimo, é um país que se tornou mais forte, a expectativa de vida da população cresceu. Então, independentemente dos governos, de governos ruins ou bons, a sociedade vem se aperfeiçoando, o Brasil vem melhorando. Então, nós podemos sofrer num certo mal do presentismo. Estamos vivendo muito presente. O presente é catastrófico, caótico. Sim, mas quando você pega todo o processo histórico, um país resiste a seus governos. Não é só o Brasil, tá? Um país resiste aos seus governos. Eu sempre digo, um país é muito maior do que o seu governo de plantão. O país tem seu território, tem sua população, tem seu povo, tem sua cultura, tem seus valores comuns. No caso do Brasil, a federação tem seus governos estaduais, tem seus governos municipais, tem uma sociedade vibrante, uma sociedade muito associativa, tem redes sociais vibrantes. Então, um país resiste a qualquer governo. As mortes da pandemia, eu estou falando aqui, de novo, são argumentos. Todos os argumentos são legítimos. Todos os argumentos são válidos. A questão é o que você coloca acima de quê? Eu estou olhando todo o processo histórico. Eu estou trabalhando com uma lente, né, uma lente de visão de longo prazo. Para trás, o que já aconteceu com o país, e para frente. Na minha visão, a consolidação da democracia, cujo elemento mais importante é o voto, é o elemento mais importante para salvar vidas. E salvar vidas não apenas no momento emergencial de pandemia, mas salvar vidas na história de um país. Como eu disse, a expectativa de vida no Brasil vem aumentando, a população brasileira vem aumentando. Isso daí são dados, tá? São coisas inquestionáveis. A população tem vivido de uma maneira mais saudável. O índice de Gini da expectativa de vida no Brasil diminuiu. O que significa o índice de Gini da expectativa de vida no Brasil diminuiu? Que tem uma diferença grande, né? Pessoas mais ricas têm expectativa de vida, mais escolarizadas têm expectativa de vida maior, e pessoas mais pobres menor. O que aconteceu? Essa distância se estreitou nos últimos anos. Isso é um dado real, nas últimas décadas. Tem um indicador lá, Global Diseases, doenças globais, quanto de vida útil a pessoa perde por conta de doenças, né? Na velhice, Alzheimer, doenças renais, cardiopatias. No Brasil, a expectativa de vida vem aumentando, e esse número de anos perdidos de vida útil por conta de doenças se mantém constante, ou seja, as pessoas no Brasil aumentaram o número de anos de vida útil. Tá? A expectativa de vida não é um indicador qualquer, é um indicador fundamental, porque para que ela melhore, muita coisa em volta precisa melhorar. Saneamento melhora, condições habitacionais melhoram, atendimento médico melhora, a expectativa de vida é a ponta do iceberg. Embaixo dela tem uma quantidade imensa de coisas. E isso vem acontecendo no longo prazo no Brasil. E, no meu entender, graças à democracia. E a democracia tem como elemento principal o voto. Então, se nós não colocamos o voto no ponto mais alto da nossa hierarquia de valores, e é simples, é aguardar a data da próxima eleição. O governo está ruim? Ora, se você tem poder, se o sistema político, se as elites, se a população tem poder para afastar um presidente, que é o maior poder possível, 2/3 de voto no parlamento, então pode ter um poder um pouquinho menor do que esse, que era para bloquear as loucuras que um presidente faz. Que está sendo feito no Brasil, inclusive. Então você pode exercer um poder um pouco menor do que o poder que você teria para fazer o impeachment, para impedir aventura autoritária, para impedir escalada de mortes na pandemia. Então, veja só, o nosso elitismo, é o nosso elitismo como sociedade. A gente discute uma mega solução, aparente solução, eu não acho que seja solução, acho que o problema está na frente, o impeachment contorna o problema. Toda vez que você contorna o problema, você não enfrenta o problema. Quando você não enfrenta o problema, você não aprende com seus erros, tá? Então, você teria o seguinte... por que elitistas? Nós estamos discutindo uma aparente solução, mega solução, impeachment, né, uma bomba atômica. Né? Em vez de estar discutindo coisas um pouco menores do que impeachment, quais são as medidas que conjuntamente vão limitar ainda mais a capacidade de Bolsonaro de causar problemas ao país? Então vamos tomar essas medidas. A elite senta,
os políticos são recebidos pelos ministros do Supremo, e podem, são medidas jurídicas, medidas políticas, mas não, em vez de a gente discutir medidas fortes, que exigem grandes maiorias, aqui abaixo a gente discute algo maior, que não resolve problema nenhum, e que vai ficar no desejo. Então estamos todos nós aqui, eu aqui gravando vídeo, debatendo, poderíamos estar discutindo o seguinte: é possível alguma medida jurídica que impeça Bolsonaro de falar as coisas que fala? Não sei, né? Eu estou aqui especulando, né? É possível algum tipo de punição? Ninguém discute isso. Ninguém discute mais o impeachment discutido, né? Olha, vai ter eleição 2022. A população tem o direito de se manifestar se quer Bolsonaro por mais 4 anos ou se quer mudar. Lamento, o Brasil errou, a elite política errou ao ofertar Bolsonaro para o eleitorado errou ao escolhê-lo. Vamos arcar com as consequências dos nossos erros, é assim na nossa vida. Paciência, foi uma escolha social, a sociedade escolheu. Então a sociedade será sim vítima de seus erros. É a maneira de aprender. Rodrigo Maia há pouco tempo fez a seguinte pergunta, saiu na mídia: onde foi que nós erramos? Olhando para Bolsonaro. É preciso encarar isso. O impeachment daria a aparência de que consertamos o erro, quando não teremos consertado. Bom, meu objetivo aqui, repito, como falei no início do vídeo, não é fazer com que você mude de opinião, é fazer com que você reflita sobre suas opiniões. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos.